Magyanatimirandasya Gyananjanashalakaya Chakshurmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurve Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Narayanam Namaskritam Narachaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamidhiraye Tiru Sanatana Vata Raghunath Sijiva Gopala Bhata Das Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 35. Bhayadranaduparatam mamsyante tvam maharataha yesam cha tvam bahumato bhutva yascha silaghavam. Os grandes generais que têm na mais alta estima o teu nome e tua fama, pensarão que deixaste o campo de batalha simplesmente porque estava com medo, em virtude do que irão considerar-te insignificante. Significado. O Senhor Krishna continuou a apresentar seu veredito a Arjuna. Não penses que os grandes generais como Duryodhana, Karna e outros contemporâneos acharão que deixaste o campo de batalha porque sentias compaixão de teus irmãos e de teu avô. Pensarão que desististe porque temias perder tua vida. E assim, a elevada estima que dedicavam à tua personalidade irá para o inferno. 36. Avacha vadamscha bahum vadisyanti tavahitaha nindantas tava samartyam tato dukkha taram nukhim. Teus inimigos te descreverão com muitas palavras indelicadas e desdenharão de tua habilidade. O que poderia ser mais doloroso para ti? Significado. No início, o Senhor Krishna ficou surpreso de que Arjuna, inapropriadamente, rogasse por compaixão e descreveu essa compaixão como apropriada aos não-arianos. Agora, com todas essas palavras, ele provou que eram categóricas suas afirmações contra a pretensa compaixão demonstrada por Arjuna. Trinta e sete. Hato va prapsyasi swargam jitva va bhoksyase mahim tasmadutista kaunteya yudhaya krita nischaya.
Ó filho de Kunti, ou serás morto no campo de batalha e alcançarás os planetas celestiais, ou conquistarás e gozarás o reino terrestre. Portanto, levanta-te com determinação e luta. Significado. Embora não houvesse certeza de que o grupo de Arjuna seria vitorioso, ele tinha de lutar, pois mesmo que morresse na batalha, podia ser elevado aos planetas celestiais. Como kshatriya, o dever de Arjuna era lutar a batalha. Se morresse, ia para os planetas celestiais. Se ganhasse, ia ficar com o reino da Terra. Portanto, levante com determinação e lute. Essa é a instrução de Krishna para Arjuna. Por todos os pontos de vista, era necessário que ele lutasse. Ele era kshatriya e Krishna tinha armado essa. O desejo de Krishna ia ter a batalha, que é onde o lado demoníaco ia ser eliminado pelos todos os pontos de vista. Era necessário que Arjuna lutasse. Instrumento para plano de Krishna e também porque ele era kshatriya, era o dever dele como kshatriya, não fugir quando a guerra se apresentar. Eu, Arjuna estava pensando em si, o que é bom para mim, e não no que Krishna queria. É a nossa situação. Às vezes a gente faz coisa que a gente acha que vai ser bom para a gente, mas deve fazer o que Krishna acha que é bom de acordo com Varnashram Dharma e Bhakti. Arjuna estava pensando só nele. Eu não vou fazer isso por causa disso. Tem parentes do outro lado, então eu prefiro. Então, põe o desejo dele em primeiro lugar. Krishna estava dando outro tipo de instrução, sabia o que era melhor para ele. Sukha, 38. Sukha dunke same kritva labha labho jaya jaya tato yudhaya jujasva naivam papam avapsyasi. Luta pelo simples fato de lutar, sem levar em consideração felicidade ou aflição, perda ou ganho, vitória ou derrota, e adotando este procedimento, nunca incorrerás em pecado. Significado. O Senhor Krishna agora diz diretamente que Arjuna deve lutar por lutar, porque ele deseja a batalha. Nas atividades da consciência de Krishna, não se leva em consideração felicidade ou aflição, lucro ou ganho, vitória ou derrota. O fato de que tudo deve ser executado por amor a Krishna é consciência transcendental. Logo, não há reação às atividades materiais. Aquele que age para o gozo de seus próprios sentidos, seja na bondade, seja na paixão, está sujeito à reação boa ou má. Diferentemente de alguém que executa atividades ordinárias, aquele que se rendeu completamente às atividades da consciência de Krishna não precisa justificar-se perante alguém, nem está em dívida com ninguém. Continua aqui, desculpa. Afirma-se todo aquele que tenha se rendido completamente a Krishna, Mukunda, abandonando todos os outros deveres, deixou de ser um devedor, nem precisa pagar favores a alguém, quer aos semideuses, quer aos sábios, quer às pessoas em geral, quer aos parentes, quer à humanidade, quer aos antepassados.
Srimad Bhagavata 11.5.41. Esta é a insinuação que Krishna faz a Arjuna neste verso, e o assunto será explicado mais claramente nos versos seguintes. Arjuna. Arjuna. Você vê, o Swami Prabhupada falou, Arjuna não estava pensando nele, que ia ser bom para ele. Então, qualquer um que faz isso pensando nele, vai ter uma reação, seja boa ou seja ruim nisso. Mas se a gente faz uma atividade pensando em satisfazer Krishna, aí acaba a reação, acaba a karma, a gente é liberado. Então, a Arjuna não estava pensando nele, esse era o defeito dele nesse momento. Ele estava pensando o que vai ser bom para mim. Ou seja, estava pensando nele, não estava pensando em satisfazer Krishna. Não. Satisfazer Krishna, a consciência de Krishna libera a gente. Fazer uma atividade pensando na gente, aparentemente vai ser bom para a gente, isso enreda a gente desse mundo material. Falou que render a Mukunda, a gente não está nesse estágio, render totalmente a Mukunda, Krishna. Então, o que que deve fazer? Fazer as atividades que são prescritas de acordo com o Varnashram, tentar desenvolver esse amor e rendição através de recitação do nome e escutar nome, forma, glórias e instruções de Krishna. E fazer as atividades que são prescritas, que também tem conexão, pelo menos indireta, com ele, que é regras e regulações de acordo com o Varnashram. Se não, se a gente fizer só o que a gente gosta, muitas delas podem ser proibidas, aí é totalmente desfavorável. Trinta e nove. Ishate Bihita Sankhe Buddhir Yoge Timam Snu Buddhya Yukto Yaya Partha Karma Bandham Prahasyasi. Até aqui, descrevi-te este conhecimento através do estudo analítico. Agora ouve enquanto eu te explico em termos do trabalho sem resultados fruitivos. Ó filho de Prita, quando ages com esse conhecimento, podes libertar-te do cativeiro decorrente das ações. Significado. Segundo o Nirukit, ou dicionário védico, Sankhya significa aquilo que, ao referir-se a um assunto, descreve-o com minúcias. E Sankhya diz respeito àquela filosofia que explica a verdadeira natureza da alma. E Yoga envolve controlar os sentidos. A proposta feita por Arjuna, segundo a qual não se deve lutar, baseava-se no gozo dos sentidos. Esquecendo-se de seu dever primário, ele queria suspender a luta, pois pensava que, não matando seus parentes e familiares, seria mais fácil do que gozando o reino após vencer seus primos e irmãos, Não, os pera filhos aí. de Dhritarashtra. Esquecendo seu dever primário, ele queria não desejar lutar porque pensou que,
por não matar seus parentes e amigos, ele seria mais feliz do que desfrutar do reino após conquistar seus primos e irmãos, os filhos de Ditarás. Ou seja, isso estava baseado na própria gratificação dos sentidos. Ele estava pensando na felicidade pessoal dele. Em ambas as maneiras, Em ambos os casos, os princípios básicos visavam ao prazer dos sentidos. Tanto a felicidade proveniente da vitória contra eles, quanto aquela decorrente do fato de ele ver os parentes vivos baseiam-se no gozo pessoal dos sentidos, mesmo a custo da sabedoria e do dever. Krishna, portanto, queria explicar a Arjuna que, matando o corpo de seu avô, ele não estaria realmente matando a alma. Devido a isso, ele explicou que todas as pessoas individuais, inclusive o próprio Senhor, são indivíduos eternos. Eles foram indivíduos no passado, são indivíduos no presente e continuarão a ser no futuro, porque todos nós somos eternamente almas individuais. além dele cumprir o dever, na verdade, ele não ia estar matando ninguém ali. Por quê? Porque ninguém é o corpo. Então, na verdade, ele agindo com esse conhecimento, ele não ia estar morrendo em pecado nesse sentido, porque a alma é eterna. Por esse ponto de vista também. Bom, E este conhecimento, que de diferentes pontos de vista faz a análise da alma e do corpo, foi descrito aqui como Sankhya, nos termos do dicionário. Este Sankhya nada tem a ver com a filosofia Sankhya do Kapila ateísta. Muito antes do Sankhya do Kapila, impostor, a filosofia Sankhya foi apresentada no Srimad Bhagavatam, pelo verdadeiro Senhor Kapila, uma encarnação do Senhor Krishna, que a explicou a sua mãe, Devahuti. Ele descreveu claramente que o Purusha, ou o Senhor Supremo, é ativo, e que ele cria lançando seu olhar sobre a Prakriti. Isto é aceito nos Vedas e no Gita. A decisão dos Vedas indica que o Senhor lançou um olhar sobre a Prakriti, ou a, des natureza. a descrição nos Vedas indica que o Senhor lançou seu olhar Que foi que eu li? Decisão? sobre a prática natureza e impregnou ela com a atômica alma individual. Todos esses indivíduos estão Estão trabalhando trabalhando no mundo material em busca do gozo dos sentidos e sob o encanto da energia material. Pensam ser os desfrutadores. Esta mentalidade atinge o ponto máximo quando, desejando a libertação, a entidade viva procura tornar-se una com o Senhor. Esta é a última armadilha de Maya, ou ilusão relacionada com a gratificação dos sentidos, e é somente após muitos e muitos nascimentos envoltos nessas atividades para o prazer dos sentidos que uma grande alma se rende a Vasudeva, o Senhor Krishna, completando então a sua busca pela verdade última. Arjuna já aceitou Krishna como seu mestre espiritual, rendendo-se a ele. Consequentemente, Krishna lhe falará agora sobre o processo de trabalho em Bhuti Yoga, ou Karma Yoga, ou em outras palavras, a prática de serviço devocional apenas para a satisfação dos sentidos do Senhor. Este Bhuti Yoga é claramente explicado no 10º capítulo, 10º verso, como sendo comunhão direta com o Senhor, que como Paramatma está situado no coração de todos. Mas essa comunhão não se efetua em serviço devocional.
Alguém que está, portanto, situado em serviço devocional ou em transcendental serviço amoroso ao Senhor, ou em outras palavras, em consciência de Krishna, alcança a fase de Buddha Yoga, pela graça especial do Senhor. Por conseguinte, o Senhor diz que apenas aqueles que, por amor transcendental, vivem ocupados em serviço devocional, ele outorga o conhecimento puro acerca da devoção com amor. Desse modo, o devoto pode facilmente alcançá-la no sempre bem-aventurado reino de Deus. Portanto, o Buddha Yoga mencionado neste verso é o serviço devocional ao Senhor, e a palavra Sankhya mencionada nesta passagem nada tem a ver com o Sankhya Yoga ateísta enunciado pelo Kapila Impostor. Ninguém deve interpretar que o Sankhya Yoga aqui mencionado tem alguma relação com o Sankhya ateísta. Tampouco essa filosofia exerceu alguma influência naquela época. E o Senhor Krishna não se preocuparia em mencionar tais especulações filosóficas ímpias. A verdadeira filosofia Sankhya é descrita pelo Senhor Kapila no Srimad Bhagavata, mas mesmo esse Sankhya nada tem a ver com os presentes assuntos. Aqui Sankhya significa descrição analítica do corpo e da alma. O Senhor Krishna fez uma descrição analítica da alma apenas para levar Arjuna ao nível de Buddha Yoga, ou Bhakti Yoga. Logo, o Sankhya do Senhor Krishna e o Sankhya do Senhor Kapila, como descrito no Bhagavatam, são a mesma coisa. Todos são Bhakti Yoga. O Senhor Krishna diz, portanto, que somente a classe de homens menos inteligentes são distinção entre... portanto, que somente a classe de homens menos inteligentes faz distinção entre Sankhya Yoga e Bhakti Yoga. Portanto, se Krishna diz que somente pessoas menos inteligentes distinguem Sankhya e Bhakti Yoga, ou seja, as duas são, na verdade, a mesma coisa. É claro que a Sankhya Yoga ateísta não tem nada a ver com Bhakti Yoga. Ainda assim, pessoas não inteligentes clamam que a Sankhya Yoga ateísta está referida aqui no Gita. Deve-se compreender que Buddha Yoga significa trabalhar em consciência de Krishna, com bem-aventurança plena e conhecimento acerca do serviço devocional. Aquele que trabalha só para a satisfação do Senhor, sem se importar com o grau de dificuldade encontrado na execução desse trabalho, age sobre os princípios de Buddha Yoga e encontra-se sempre em bem-aventurança transcendental. Por meio dessa ocupação sublime, a pessoa, pela graça do Senhor, alcança automaticamente toda a compreensão transcendental, motivo pelo qual sua libertação é de fato completa, sem que precise empreender outros esforços para adquirir conhecimento. Há muita diferença entre trabalho em consciência de Krishna e trabalho para obter resultados fruitivos, especialmente quando se trata da satisfação dos sentidos obtida por alguém que busca conquistar felicidade familiar ou material. Buddha Yoga é, portanto, a qualidade transcendental do trabalho que executamos. Então é a partir de agora só que Arjuna ele se rende? Ele já tinha aceitado Krishna. Ele, como falou aqui, já tinha aceitado Krishna como mestre espiritual, já tinha se rendido. Ele está escutando, né?
Sim, ele já tinha aceitado, mas ao mesmo tempo ele ainda estava se questionando se ele iria para a batalha ou não. Ah, Krishna está falando esses versos. Aqui ele não falou nada, ele já tinha se rendido. E lá no começo ele apresentou aquele desejo de pensar em si próprio. Olha. Esses versos todos é Krishna que está falando, ele está só escutando. Ele não está falando nada. Ele Uhum, aceitou Krishna como mestre e está só escutando. E aí o máximo que ele vai fazer agora é fazer perguntas para compreender as instruções. Ele já aceitou. Ele já aqui ele já está rendido a Cristo e por isso que ele está escutando. Krishna está falando que ele se rendeu. Senão ele não estava falando. O mestre espiritual, Cristo, só fala detalhado para alguém que realmente está querendo saber o que é sincero e rendido. Arjuna teve essa qualificação e Krishna está falando, ele só está escutando. A- Esses versos aqui ele não fez nenhuma pergunta ainda. Ele vai escutar, escutar. Quando surgir dúvida, ele vai perguntar. No começo ele manifestou aquele desejo pessoal e aí viu que não ia, ficou confuso, se rendeu. Krishna está dando essas instruções. E falando, falou que é melhor para ele. Parente. Começou aqui a instrução é fazer as atividades sem desejar ah, frutos, resultados fruitivos. Quando age em tal conhecimento, libera das amarras do trabalho. Primeira coisa é isso. E trabalhar, cumprir as atividades sem desejar os frutos daquela atividade. Primeira coisa, primeira instrução. Simplesmente para cumprir o dever na Terra. Qualquer pensamento além disso vai trazer resultado. E aí prende a gente no mundo. Então, a primeira coisa é isso. Fazer as atividades sem pensar nos frutos materiais, pessoais daquela atividade. Simplesmente fazer para satisfazer Krishna ou direta ou pelo menos indiretamente, ou seja, sem desejar o resultado. Melhor satisfazer ele direto ou então entregar o resultado para ele. Aí isso libera a gente desse mundo, o outro prende. Então, esse é o primeiro que libera, a primeira vai ser chamado de Niskama Karma Yoga.
É aqui chamado de Buddha Yoga. 40. Neha Bikrama Nashosti Pratyavayo Navidyate Svalpam Apiyasya Dharmasya Trayate Mahato Bhayat. Neste esforço não há perda nem diminuição, e um pequeno progresso neste caminho pode proteger a pessoa do mais perigoso tipo de medo. Significado: a atividade em consciência de Krishna, ou agir para o benefício de Krishna, sem exigir em troca satisfação dos sentidos, é a mais elevada qualidade transcendental do trabalho. Mesmo um pequeno começo de tal atividade desconhece impedimentos, tampouco pode-se perder este serviço em algum estágio. Qualquer trabalho iniciado no plano material deve ser completado, caso contrário, toda tentativa se torna um fracasso. Mas qualquer trabalho iniciado em consciência de Krishna tem efeito permanente, mesmo inacabado. Portanto, quem executa esse trabalho não se prejudica, mesmo que seu trabalho em consciência de Krishna seja incompleto. 1% feito em consciência de Krishna produz resultados permanentes, de modo que se começa em seguida a partir do ponto de 2%. Enquanto na atividade material, sem um sucesso de 100%, não há lucro. A Jamila cumpriu seu dever com alguma porcentagem de consciência de Krishna, mas pela graça do Senhor, o resultado que ele obteve no final foi de 100%. A esse respeito, há um belo verso no Srimad Bhagavata 1.5.17. Se alguém abandona seus deveres ocupacionais, age em consciência de Krishna e então cai, sem completar seu trabalho, o que tem ele a perder? E o que ganhará alguém se executar perfeitamente suas atividades materiais? Ou como dizem os cristãos, de que adianta um homem ganhar o mundo todo, porém perder sua alma eterna? As atividades materiais e seus resultados cessam quando o corpo acaba. Em contrapartida, o trabalho em consciência de Krishna nos traz de volta a consciência de Krishna, mesmo após a perda do corpo. Temos pelo menos a certeza de que na próxima vida renasceremos como um ser humano ou na família de um grande Brahmana culto, ou numa rica família aristocrática, condições estas que nos darão mais uma oportunidade de nos elevarmos. Esta é a qualidade única do trabalho feito em consciência de Krishna. Não há perda nenhuma em trabalhar para satisfazer Deus, não há perda nenhuma. Enquanto no outro o esforço é muito maior e só se ganha se for 100%. Consciência de Cristo, mesmo se for 1%, o ganho vai ser 100%, igual no caso de Ajahn. E alguém pode abandonar as atividades materiais e praticar a vida devocional. Pode ter até alguma dificuldade. Na próxima vida ele não vai ter nenhuma dificuldade material. Ou seja, ele não vai precisar fazer esforço para ter coisas materiais. Vai poder praticar a devoção sem preocupar com coisas materiais. Porque vai vir pela misericórdia de Cristo. Então, mesmo material, o melhor é fazer as atividades que dão satisfação para Deus, mesmo do ponto de vista material. Significa que nos estágios iniciais é aconselhável abandonar as atividades materiais, não, mas que deve dar ênfase para aquelas que vai satisfazer Deus, porque essas é mais garantido. É mais garantido satisfazer Deus até para as coisas materiais, ganhar coisa material, do que tentar por esforço próprio
conseguir por a gente mesmo. Então é bom fazer os dois, mais ênfase para a atividade Bhakti, recitar o nome, escutar, servir os pés de lótus, refletir sobre nome, instruções, forma, glória de Deus e fazer as atividades sem apego pelo resultado. O resultado não depende da gente, depende de outras coisas. Fazer de acordo com o dever prescrito, sem muita expectativa. Fazendo essas duas coisas, dando ênfase para a primeira, então a auspiciosidade é certa. Nessa e na próxima vida, não só nessa, mas também na próxima vida. Enquanto se alguém pensar só nisso aqui, sem ir no outro, então a chance é muito menor. Vai depender só dele. Krishna não vai influenciar em nada. Vai ficar à mercê da próprio karma. Então, vai ser muito mais difícil nessa, mais ainda na próxima. Porque Krishna não promete a oportunidade de progresso na próxima para quem não dá ênfase para baixo nessa. Só promete para quem dá ênfase para baixo, para o outro não. Essa é a especialidade, qualidade única do trabalho feito em consciência de Cristo. E na próxima vida vai ter mais chance de elevar-se espiritualmente. E sem problemas materiais também. Você vai ter chance de elevar espiritualmente. Mais chance. E se Krishna quiser fazer uma situação que para ele aumentar a rendição, então ele pode fazer qualquer coisa, mas isso vai ser só para aumentar a devoção da pessoa, ou seja, tudo vai ser favorável. E também falou aqui, vai ter chance de nascer como ser humano. Do contrário, pode ter garantia de que na próxima vida vai nascer ser humano, a forma de ser humano, para continuar o processo. A vida humana é a única que pode praticar, das 8.400.000 espécies, e sem isso, ninguém tem garantia que vai nascer nela. Mas, né, se alguém dá ênfase para isso, então Krishna garante que na próxima vida ela recebe um corpo humano favorável, condições favoráveis para continuar. 41. Deixa eu perguntar uma coisa. Sempre quando fala que não lembro qual foi a outra coisa que eu perguntei semana passada, mas acho que tinha alguma coisa a ver com isso, mas quando fala que a pessoa não perde, isso quer dizer que é dentro do Vaishnavismo ou em qualquer outra prática? Aí depende da pessoa, se ela está firme na Isso deidade já adorável entendi, dela. um Hã? real praticante. Não, a pessoa firme, falando de um real praticante de qualquer outra religião. Depende da concepção que ela tem. E pode ser, se estiver em outra, pode ser que ela progride até Vaishnavismo. Mas se ela já tiver no Vaishnavismo fixa na deidade, ela vai continuar nessa até ver a deidade face a face, com certeza. Tá.
E são várias e várias vidas pela frente, né? Pode ser que passe por outras, mas o amor interior continua o mesmo. A concepção interior continua a mesma, mesmo em diferentes religiões. Até porque todos adoram o mesmo Deus, né? Só muda o humor, opulência e doçura. A opulência Narayana, os outros também têm isso. Doçura, Krishna, que é o mais elevado. Pode ser, são muitas e muitas vidas pela frente. Então, ninguém. O importante é que, de um jeito ou de outro, a pessoa vai progredir até chegar no objetivo final, que é ver Deus face a face. Isso é o que é importante. Vai ser feitos os arranjos para ela conseguir isso. Não importa onde, qual país, quais condições, qual época, qual universo. Isso não importa. Importa o que vai acontecer, né? 41. Vyavasayatmika buddhir ekeha kurunandana bahusakha hyanantascha buddhayo vyavasayinam. Aqueles que estão neste caminho são resolutos e têm apenas um objetivo. Ó amado filho dos couros, a inteligência daqueles que são irresolutos tem muitas ramificações. Significado: ter forte fé em que, pela consciência de Krishna, a pessoa eleva-se à mais alta perfeição da vida, chama-se inteligência. Chama-se Vyavasayatmika, inteligência, ou seja, real inteligência, significa isso. A pessoa ter fixo isso, que firme fé, que por cultivar devoção e serviço a Deus, ela vai conseguir a perfeição máxima da vida. Ela vai ser feliz com isso, não com coisas materiais. Isso é chamado de real inteligência, essa firme convicção de que o principal objetivo, o principal da vida é servir, desenvolver amor por Deus. Fazendo isso, ela vai cumprir o objetivo da vida, vai ser feliz. Isso é chamado de real fé, ou fé firme. Isso é real inteligência. A pessoa que pensa assim é realmente inteligente, que é a realidade da coisa. Essa pessoa, isso é realmente inteligência. Deve haver essa fé firme, de que só assim o objetivo da vida humana vai ser cumprido, vai conseguir o objetivo da vida servindo, desenvolvendo amor por Deus, vai ser feliz, vai cumprir o dever da vida humana. Ter isso fixo, direcionado, isso. Significa que vai deixar as outras atividades, mas sabendo que é isso, é que vai fazer ela alcançar o objetivo da vida e vai deixar ela interiormente feliz. Isso é real inteligência. Então, a gente quer realmente baixo, deve ter isso com firme convicção disso. Não só falar, mas refletir profundamente, ler e entender que realmente é isso. Aí vai dar ênfase para isso. Vai fazer as outras atividades sem apego e dar ênfase para isso, sabendo que esse é o objetivo da vida. Isso é chamado inteligência. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 22:62 declara: Fé significa confiança inabalável em algo sublime. Quando alguém está ocupado nos deveres da consciência de Krishna, não precisa agir em função do mundo material como se tivesse obrigações para com as tradições familiares, a humanidade ou a nacionalidade
ocupa, assim, atividades fruitivas. Não, tem ponto Não, aí. é verdade. Agora que eu ouvi, tá muito pequeno isso aqui. Tá. A humanidade ou a nacionalidade. Quando alguém está engajado nos deveres da consciência de Cristo, ele não precisa agir em relação ao mundo material com obrigações a tradições familiares, humanidade ou nacionalidade. Atividades fruitivas são os engajamentos. Ocupa-se em atividades fruitivas quem está sujeito a reações de atos passados, bons ou maus. Quando está envolvida na consciência de Krishna, a pessoa não precisa continuar esforçando-se por alcançar os bons resultados de suas atividades. Quando se está situada em consciência de Krishna, todas as atividades estão no plano absoluto, pois deixaram de estar sujeitas a dualidades como bom e ruim. A maior perfeição da consciência de Krishna é a renúncia à concepção de vida material. Esse estado é obtido automaticamente à medida que se progride em consciência de Krishna. Esse estágio é conseguido à medida no caminho progressivo, ou seja, isso é um caminho progressivo. No presente momento, a gente não está nesse estágio, por isso é que não é aconselhado deixar as outras atividades, mas fazer elas sem apego e dar ênfase para a prática de bhakti. Aí pode ser que algum dia, ou provavelmente se for isso, alguma vida futura, a gente consiga esse estágio, que é estágio bem lá na frente. Mas, pelo menos para começar, pelo menos no estágio inicial, é necessário uma firme fé, que é o primeiro, Shraddha. Firme fé que só fazendo isso a gente vai ser feliz e vai cumprir o objetivo da vida humana. Esse é o primeiro. E continuar as atividades sem apego. E aí, progredindo, aí sim a gente pode chegar a essa rendição total, que é o estágio mais avançado. Propósito resoluto. De alguém consciência de Krishna baseia-se no conhecimento. Baseia-se no conhecimento. Uma pessoa em consciência de Krishna é a alma piedosa que, raras vezes encontrada, sabe perfeitamente que Vasudeva ou Krishna é a raiz de todas as causas manifestas. Assim como quem rega a raiz da árvore automaticamente distribui águas às folhas e galhos, quem age em consciência de Krishna pode prestar o maior serviço a todos, ou seja, a si mesmo, à sociedade, ao país, à humanidade e etc. Se Krishna ficar satisfeito com as ações de alguém, então todos ficarão satisfeitos. No entanto, o serviço na consciência de Krishna é mais adequadamente praticado sob a hábil orientação de um mestre espiritual que seja um representante genuíno de Krishna, que conheça a natureza do estudante e que possa guiá-lo para agir em consciência de Krishna. Deste modo, para ser versada em consciência de Krishna, a pessoa tem de agir firmemente e obedecer aos representantes de Krishna, além de aceitar a instrução do mestre espiritual genuíno como a missão que executará em sua vida. Em suas famosas orações ao mestre espiritual, Srila Visvanatha Chakravarti Thakura nos fornece a seguinte instrução: com a satisfação do mestre espiritual, a suprema personalidade de Deus se satisfaz. E quem não satisfaz o mestre espiritual não tem possibilidade de ser promovido ao plano da consciência de Krishna. Devo, portanto, meditar em sua misericórdia, implorá-la três vezes ao dia e oferecer minhas respeitosas reverências a ele, meu mestre espiritual. Entretanto, todo o processo depende do fato de se conhecer perfeitamente a alma além da concepção do corpo.
não em teoria, mas na prática, quando deixa de haver qualquer oportunidade de gozo dos sentidos manifestado nas atividades fruitivas. Aquele que não está com a mente bem fixa é desviado por várias classes de atos fruitivos. A não ser que a mente esteja fixa nisso, aí Krishna falou, a mente vai ser desviada por várias atividades fruitivas. Vai ficar pensando, eu vou ter fruto nisso, vou ganhar isso, isso, isso. A mente não vai ficar fixa. E aí vai ser dividida. Então, vai ser a inteligência vai ser fragmentada. Então, isso não é conduzivo para a prática de Bhakti. Então, a gente deve tentar ter firmeza e fixo de que Bhakti, sem Bhakti ninguém pode ser feliz, já tem vários exemplos aí. Ravana, Hiranyakashipu, todos eles não só era. Pega o homem mais rico do mundo hoje, não chega nem aos pés de Hiranyakashipu, que era rei do mundo inteiro. Eles tinham muito mais coisas, mas ainda assim estavam ansiosos. E depois o próprio Senhor Supremo veio e acabou com tudo que eles tinham em um segundo. Então, nada, né, dessas coisas materiais vão ficar com a gente muito tempo, acaba com o corpo, então deve ser dado muito valor para isso, deve ser dado para que vai, que é o que está na alma, que é as atividades relacionadas com Deus, com Bhakti, isso é o principal. Então, ter fé firme nisso significa inteligência, real inteligência. Real inteligência. Deve tentar ficar fixo nisso. E cumprir as outras atividades de acordo com as regras e regulações, sem ênfase, sem dar ênfase, sem ficar apegado aos resultados daquilo. Fazendo isso, toda a auspiciosidade vem automático, sem esforço separado. E satisfazendo Deus, tudo fica satisfeito. E regar a raiz da árvore, não precisa regar folha, flor. E regar a raiz, toda a árvore fica satisfeita. Então, a principal atividade, Krishna está falando aqui, deve ser essa. Se alguém quer ser feliz agora, na próxima, está liberado no material. E não ter dificuldade também. Aí deve-se primeiro satisfazer os devotos. E os devotos não estão satisfeitos com a gente, então isso fica impossível. Mesmo é satisfazer um devoto. Através disso, Krishna vai ficar satisfeito. Então, para isso é necessário humildade, tolerância, recitar o nome, forma humilde, um bom de oração, tolerância. E continuamente recitando isso. E gradualmente pode ir mudando, pode ir adquirindo essa firme fé que está falando aqui. Se a pessoa for honesta e séria tentando, essa firme fé pode vir em breve. E aí fica com a inteligência fixa. E com a inteligência fixa, depois tudo vai ficando mais claro. E os problemas vão indo embora. A mente vai ficando mais tranquila, pacífica, o coração também. E os problemas vão indo embora, ela vai ficando bem-aventurada aos poucos. E aí, não precisa usar mais nada, nem remédio para depressão, zero.
Aí pode ser feliz agora e depois. E sem gastar dinheiro também. Não precisa de dinheiro para isso. Os outros processos, a gente pode gastar muito dinheiro e não consegue nada. Esse processo, zero dinheiro, consegue tudo. Ah, ainda é gratuito. Alguém aí antes de cantar? Então vamos. Ali. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gurudev, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva. Jai Gurudev, Gurudev, Jai Guru. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Nitai Goura Haribo, 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 Nitai Goura Haribo. Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Goura Haribo, 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 Nitai Goura Haribo. I Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Shri Shri Guru Gauranga Radha Govinda, Pad Jai, Padmo Vishwanath, Vedanta Narayana Goswami. Om Jai, Vishnu Pad Srimad Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, Jai Shri Rupa Jai. Guru Jai
Jai, Madhavinda Puripad ki jai, Shivasa Jai, Acharya Prabhu ki jai, Shri Jai, Radha ki jai. Jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Shri Vyas. Jai, Panchatattmak Shri Gaur Hari ki jai, Shri Jai, Shri Radha Govinda ki jai. Jai, Navadvip Vrindavan Dham ki jai, Shri Jai, Bhagavan Singh Dev Bhakti Prabhat Pal Maharaj ki jai, Namacharya Shri Jai, Haridas Thakur ki jai, Jai, Pavan Sri Nityananda Prabhu ki jai, Jai, Shri Tulas Vatsya ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Jai. Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bo. Hallelujah. Haribo, boa noite.